Boa tarde, pessoal, todos e a todas, né? Nós vamos dar início, hoje já é o segundo debate de hoje. E eu vou passar para vocês as regrinhas, que no primeiro momento tem a apresentação das duas chapas, cada uma vai falar 5 minutos. O segundo ponto vão ser as perguntas entre as duas chapas, cada uma tem direito a 2 perguntas. O terceiro bloco são as perguntas do público. São 3 para cada uma. Tem umas caixinhas ali que vocês podem colocar as perguntas. São perguntas direcionadas para a chapa 1 e chapa 2 e assinadas. Tá? Tem as caixinhas ali, vocês podem colocar. O quarto bloco são as considerações finais. É bastante rápido, é legal. Primeiro nós fizemos muito bem. Né? Hoje de manhã foi muito bom. Posso só acrescentar um detalhezinho da regra? No segundo bloco, é 1 minuto para pergunta, 3 minutos para resposta, 2 minutos para réplica. Quando for as perguntas do público, da plateia, é o tempo da pergunta, 3 minutos de resposta e 2 minutos de comentário da outra chapa. Ok, obrigada. Tem uma pergunta aqui. Se a mesma pergunta for para ambas as chapas... Não, porque estão em caixinhas separadas, Marcos. As perguntas... Não, ela pode ser a mesma, só que elas vão ficar em 2... Você pode escrever 2 vezes a mesma pergunta por em cada caixinha. Importante que vocês assinem as perguntas, tá? Que a gente identifica na hora da leitura. Muito bem. Obrigada. Olha, só vi 1 minuto. Um minuto eu vejo bem, o outro eu sei que uma coisa meio assim é para parar. Você não conseguiu chegar. Eu não entendi o que era, mas eu sei que é para parar. Bom, gente, quem inicia a fala inicial não é quem faz a última, tá? Muito bem. Quem se habilita? Bom, dá um pouquinho para a Marina. Segurou bem. Não tem problema. Chapa 1. Chapa 1, vai lá, você é o De novo. Bom, boa tarde a todos e a todas. Dizer que é uma honra estar aqui em Sorocaba mais uma vez, defendendo a chapa 1. Há 2 anos atrás eu estava aqui, eu e o meu colega de departamento, o professor Eduardo, que representava na oportunidade a chapa 1, a chapa 2. Agora eu estou com o meu colega de departamento também, o professor Luiz Bezerra, que está encabeçando a chapa 2. Eu queria agradecer muito o debate que hoje nós fizemos na Lagoa, porque eu acho que explicitou muito as diferenças entre as chapas e no próprio processo de explicitação das diferenças, revelou-se para mim também uma coisa que contraria muitas críticas que a gente vê em vários momentos, né? E no sentido de que o sindicato mobiliza pouco, o sindicato não faz discussões e tal, porque a existência de 2 chapas no sindicato como o nosso, na minha concepção, revela algumas coisas. Primeiro, o poder da própria UFSCar. Segundo, explicita as divergências, a pluralidade, as concepções que nós temos. E quanto mais pluralidade, mais divergências e mais contraditórios no mundo das ideias e na forma de como concebermos a luta em defesa da universidade pública, eu acho que isso é melhor para todo mundo. Mas é melhor fundamentalmente para essa instituição chamada a UFSCar, né? Então eu queria agradecer o Luiz, eu queria agradecer o Daniel, eu queria agradecer a professora Matilde,
pela competência como ela tem conduzido o trabalho até aqui, o meu colega de chapa, o Gil, com quem eu também tenho um afeto muito grande, porque nos conhecemos há muitos anos. E eu queria começar expondo para vocês um pouco da sequência do que aconteceu do debate na Lagoa, porque eu gostei muito do debate na Lagoa. E eu recomendaria, para que vocês pudessem entender o que eu vou dizer aqui, que vocês lessem as duas cartas-programas. Quem ainda não teve essa acuidade, ou pelas tarefas, ou porque ainda o processo eleitoral está em curso, mas eu recomendaria fortemente que vocês lessem ambas as cartas e fizessem um cotejamento dessas cartas. Porque eu considero que são as duas peças programáticas mais importantes que as chapas apresentam. Claro que apresentam outras propostas, pulverizadas em pequenas filipetas e tal, mas eu acho que o núcleo, onde bate o coração de cada uma das chapas, bate dentro das cartas-programas. Né? Então, partindo desse pressuposto e fazendo essa recomendação fortemente para que vocês façam a leitura das respectivas chapas, né, das respectivas cartas, eu queria dizer o seguinte: eu acho, pessoalmente, eu expus isso nos colegas da chapa 2 na Lagoa, que a chapa 2 faz uma adesão à chapa 1. Todas aquelas críticas históricas que a oposição muito legitimamente sustentou contra a nossa concepção sindical foram abandonados pela chapa 2. Então, se vocês tiverem a paciência de fazer um cotejamento de ambas as chapas, vocês vão ver que de lá para cá, notadamente das últimas eleições para essa, houve uma inflexão na posição da oposição que nós temos. Então a posição da nossa oposição mudou. E eu achei que, isso é uma crítica que eu faço e penso que eu tenho o direito de fazer, né? Claro, depois a chapa 2 vai poder fazer a réplica dela. Eu achei que ficou uma oposição desconfigurada, né? Na medida em que, qual é a diferença que existe entre nós, chapa 1, e a chapa 2, na medida em que a chapa 2 faz um Ctrl-C, um Ctrl-V da nossa carta-programa em questões existenciais. Quer ver? Eu vou colocar essas questões essenciais para vocês. A consulta após a Assembleia, que sempre foi duramente criticada pela nossa oposição. A questão do voto eletrônico, que foi sempre duramente criticada pela nossa oposição. A questão de que nós saímos da ANS e fundamos o PROIVES e abrimos todas as negociações com os governos e conseguimos a carreira que temos e conseguimos os acordos salariais que temos. Tanto é que agora nós vamos ter agora a última parcela da reestruturação da carreira, que vai representar 3%. A oposição sempre bateu muito duro na gente por isso, dizendo que não tinha condições de negociar com o governo de traição nacional, que era o governo do PT. Nós nunca nos negamos a negociar com ninguém. E sabe por quê? Porque, de certa maneira, é um paradoxo que eu vou dizer, mas é só na aparência, porque na essência representa o que somos. Nós somos da velha tradição do movimento sindical, que nasce lá nas entranhas da luta contra a ditadura militar, na qual a ANDES, e nós somos participantes de todos esses processos, né, negociava inclusive com a ditadura militar. Então nós somos desse processo de encaminhamento da luta sindical. E aí eu fico, de certa maneira, muito feliz com o poder e a força que a FISCAR tem de, inclusive, desconfigurar a nossa própria oposição, mas penso que isso talvez seja ruim, na medida em que talvez a gente não possa mais fazer os embates de forma tão sistemática como a gente fazia. Boa tarde, gostaria de cumprimentar a todos, o Marinho, o Gil, o Matilde, o Daniel, colega de chapa. Gostaria de iniciar dizendo que, na verdade, quando nós começamos a trabalhar a questão da discussão de uma chapa de oposição, nós o fizemos porque percebemos que o sindicato, que essa forma de fazer sindicalismo envelheceu, que as ideias envelheceram, que as práticas envelheceram, que o sindicato abandonou a categoria, que o sindicato começou a se preocupar com coisas que não eram necessariamente as coisas que interessam a categoria, as questões locais. Então, primeira coisa, nós não copiamos as coisas da Chapa 1, pelo contrário, parece que houve a Chapa 1 agora, depois do debate de Buri, incorporaram algumas coisas no nosso discurso, e com isso eu agradeço, Marinho. Parece que vocês decoraram bem, aprenderam bem com o debate de lá. A nossa chapa, o nosso grupo, está preocupado com as questões locais.
sem perder de vista as questões nacionais. Nós sabemos da importância de discutir a universidade hoje, quando ela é atacada pelo governo federal com a questão dos futuros. Nós sabemos da importância da luta por uma universidade pública, laica, gratuita, de qualidade. No entanto, a nossa chapa se diferencia muito da chapa 1. Primeiro porque nós fizemos um programa que ele é pautado, se vocês receberam o programa, em 9 itens, 9 grupos de trabalho. O primeiro grupo de trabalho já trata da organização sindical, de uma nova forma de organizar os trabalhadores, de organizar os trabalhadores para o enfrentamento nesse momento, que é um momento extremamente difícil da nossa história, talvez o mais difícil que nós estamos vivendo. A discussão antes do PROIFES, ela é uma discussão de que o PROIFES fez muito sentido quando surgiu, porque tinha um governo que queria negociar. Um governo que estava louco para negociar com alguém, e aí apareceu alguém querendo negociar, e o PROIFES fez esse papel. Teve algumas conquistas? Parece que teve. Tudo bem, fez o papel, cumpriu o seu papel, não vamos discutir isso, nós não vamos entrar mais nisso. Questão sindical, a questão de uma nova forma de organização, que é fundamental pensar como que a gente vai se organizar com esse governo que é um governo truculento, que é um governo que quer destruir tudo que foi construído nos últimos anos, que quer destruir tudo que foi construído pela classe trabalhadora no século XX. Nós temos a necessidade de discutir as questões dos assuntos educacionais, assuntos de carreira, coisas locais, que não tem sido feito pelo sindicato, já que o sindicato abandonou a categoria, à medida que não discute as questões locais. Nós discutimos que o sindicato tenha uma comunicação fácil, que tenha transparência. Eu chamava a atenção lá em Guri, se vocês quiserem entrar para ver, por exemplo, a prestação de contas na universidade, a prestação de contas, dado fiscal, uma pessoa que nunca entrou no site de dado fiscal, ele não consegue localizar essa prestação de contas em menos de 5 minutos, porque ela está escondida. No nosso site, no nosso Facebook, ela está disponível para quem quiser acessar. Né? Então, nós colocamos. Infelizmente, só podemos colocar de 1 ano, porque é o único que está disponível, 2018. Ele não está disponível de todos os anos, não tem prestação de contas. Então, nós pretendemos fazer uma administração transparente, com reuniões que a gente possa convidar os colegas a participar, reuniões abertas, com todo um calendário em que cada pessoa, em que cada professor que quiser discutir, que quiser participar, que quiser sentir o que os professores estão discutindo, possa fazê-lo, e fazê-lo de forma presencial, discutindo, sem esconder absolutamente nada. Então, o nosso objetivo é uma nova forma de organização social, sindical, transparente, de organização dessa categoria, da forma que a categoria merece, ouvindo a categoria. Aliás, tem uma questão que de vez em quando é colocada, né? Por que vocês não escolheram o representante do campo de determinado campo? Por uma questão simples, porque nós entendemos que esse debate deve ser feito no interior, entre as pessoas, depois no interior do campus, e é o campus que deve eleger o seu representante junto ao sindicato. Não cabe ao sindicato indicar alguém já de antemão. É fundamental que depois de a chapa eleita, ela reúna com os professores para que os professores possam escolher o seu representante. Bem, vamos deixar que segundo bloco, que são 4 perguntas, 2 para cada chapa. Então nós vamos sortear novamente, né, quem vai começar. De novo, chapa 1. Você foi mesmo? Não sou eu. Isso. Tá bom. Bom, primeiro, boa tarde a todos, uma satisfação estar aqui conversando com todos vocês. Vamos direto à questão. O professor acabou de dizer que a gente não mobiliza, que não estão muito preocupados em discutir uma série de questões.
Bom, nós temos grupos de trabalho, esse que eles estão propondo, tem grupos de trabalho de educação, que estão na carta de programa deles, por isso que ele falou um pouco para você ver. Grupo de trabalho de gênero, grupo de trabalho de aposentados, grupo de trabalho de mobilização, tudo está lá. Tem um monte de gente do nosso grupo inscrito. Sabe quantos tem dos nossos colegas? 0. Nenhum. Não tem nenhum. Nossas assembleias, um monte delas, nós tratamos questões importantes, cartilha de defesa do professor, a questão da previdência e outras. Quantas pessoas foram deles? Nenhuma. Nas assembleias, durante os 20 primeiros meses da nossa gestão, 5 pessoas da chapa deles tiveram quantas vezes na nossa assembleia? 0. Então eu queria perguntar para eles o que é que tem de novo, por que eles não participam daquilo que eles propõem, que já existe na nossa gestão. Eu acho que eu não preciso explicar muito o efeito dos grupos de trabalhos da atual gestão, das últimas gestões do sindicato para vocês. Acho que todo mundo aqui acompanha de uma forma ou de outra a eficiência desses grupos de trabalho, a efetividade deles, às vezes que a gente descobre quando tem reunião, às vezes como a gente descobre as discussões internas que são feitas desses grupos, a produção desses grupos, o que eles produzem, o que eles divulgam. Acho que todo mundo aqui conhece muito bem o resultado dessa discussão. Eu não preciso nem elencá-lo. Não vou nem me dar o trabalho de elencar, porque o Brasil não representa muita coisa. A ideia de montar uma nova organização sindical, mais horizontal, menos hierarquizada, passa por você montar, eventualmente, comitês, como a gente diz, ou grupos de trabalho, seja lá o que for, que as pessoas tenham interesse em participar e que você consiga dar respostas às demandas que as pessoas têm. E por isso a necessidade de produzir grupos de trabalho ou comitês, ou seja lá o nome que a gente dar, que tratem de questões mais próximas do cotidiano dos professores. Aqui em Sorocaba existem questões que são prementes do grupo das pessoas que trabalham em Sorocaba. Existem questões que dizem respeito às pessoas de Sorocaba. E eu pergunto a vocês se algum grupo de trabalho do sindicato discute essas questões que se reportam a vocês. Se foi feito para vocês a pergunta de, olha, em Sorocaba, o que poderia mobilizar as pessoas? O que o sindicato pode fazer para mobilizar as pessoas? Nesse sentido, a ideia do representante de campus tem um papel fundamental. E por que a gente não pariu um nome para ser o representante de campus de Sorocaba? Porque a gente já pariu o nome de um amigo nosso. Temos amigos aqui, mas nossos amigos representam o campus? Essa é uma questão que a gente pode decidir quando a gente for eleito. O estatuto é bem claro em dizer que o representante de campus é escolhido pela diretoria eleita. E ele passa a compor a diretoria do sindicato depois desse processo. Ele não precisa ser indicado a priori. E para mim é muito claro que se você tem essa possibilidade, por que eu não espero passar o processo eleitoral, vim aqui nessa mesma sala, provavelmente, discutir com vocês um nome que seja de consenso, ou um nome que seja eleito, ou que seja indicado pela comunidade local, para fazer esse trabalho de tentar aglutinar as pessoas aqui para esse trabalho. Por que a gente finge que tem grupos de trabalho que efetivamente ninguém participa? Assembleias, toda vez que a gente vai numa assembleia, tem informes de 8 horas de informe e de deliberação muito pouco. São conduções que levam à desmobilização. E eu acho que esse é o que nós queremos romper. Essas conduções que levam à desmobilização. Se você vir numa assembleia, não tem motivo para ficar na assembleia. Obrigado. Bom, eu queria primeiramente dizer que a Chapa 1 tem muito orgulho de ter feito a indicação da professora Adriana. A Adriana é uma professora que tem uma representatividade dentro do campus de Sorocaba, não só pela trajetória acadêmica que ela representa, mas também pelas posições políticas de defesa da universidade pública e da defesa desse campus, como historicamente ela fez. Então, a indicação da Chapa 1 dos seus representantes de campo, ao contrário da Chapa 2, que não fez nenhuma representação, né? Nós fizemos em Sorocaba, fizemos em Bururi, fizemos em Araras e fizemos em São Carlos, é porque para nós
pessoas como a Adriana, elas são muito representativas. E nós submetemos ao crivo democrático dos campos, né, a votação da nossa chapa. A nossa chapa, para nós, é a Adriana. E tudo que ela representa aqui dentro. Então, eu queria dizer que, em primeiro lugar, essa é uma questão fundamental. A segunda questão que eu queria colocar, que eu acho que é uma questão importantíssima, ao contrário do que o Daniel está dizendo, de que os nossos GTs não funcionam, eles funcionam muito. Pena que o Daniel não comparece às reuniões dos GTs para ver. A reunião do GT nacional que nós fizemos sobre questões de gênero, que nós trouxemos gente do Brasil inteiro, teve um impacto muito grande, não só nas políticas do próprio PROIFES, mas também internamente dentro da UFSCar. Eu proporia que o Daniel um dia fosse ao AC e perguntasse para as meninas da UAC, como afetivamente eu as trato, porque muitas delas foram minhas alunas do curso de Pedagogia de São Carlos, o impacto que aquela discussão que nós fizemos lá. Eu lamento que das 18 assembleias que a UFSCar convocou ao longo dessa gestão, o Daniel não tenha ido a nenhuma para discutir uma questão tão importante como, por exemplo, a reforma da Previdência. As duas únicas que ele participou das 18 são essas últimas por conta da disputa eleitoral. Fazer a disputa eleitoral e participar do movimento pela disputa eleitoral é uma coisa. Lutar pela construção e a resistência contra as agressões do governo é outra. Bem, compete a gente fazer a segunda pergunta do processo. Todo mundo aqui deve estar a par de um rascunho de projeto que o governo federal fez, ligado ao negócio chamado Futurice. E na nossa universidade isso teve repercussões bastante estranhas, inclusive. E o nosso sindicato, até por uma demanda da Assembleia, fez 2 comunicados sobre isso, mas os comunicados vão numa direção bastante engraçada. Eles fazem uma análise, mais uma análise longa e detalhada das coisas, uma análise talvez até boa, mas bastante exaustivo. Eu estou até com um aqui, que é mais um texto gigantesco, com gráficos, não sei o que, uma análise até interessante, mas para uma análise, para um estudo preliminar, parece bastante exagerado até. Mas, independente disso, os comunicados feitos pela UFSCar vão na direção de falar algumas coisas contrárias ao Futurice, mas não, quando vem para a universidade, falha. E falha em não conclamar a comunidade universitária para fazer a discussão no âmbito que devia ser feito, que é no consumo. E a minha pergunta é, por que eles não fazem isso se a própria Assembleia deliberou que a pedida era para que fosse feito no consumo e discussão? Bom, respondendo isso, primeiro, nós produzimos vários documentos, produzimos esse, que o seu talento, eu agradeço pelo até interessante, que eu consegui. Fizemos o comunicado 2013, antes disso, antes de qualquer assembleia, imediatamente saiu o Futurice, antes de qualquer assembleia, não sei se você mas antes de qualquer assembleia nós colocamos uma posição muito sólida e muito contrária ao Futurice, por 2 razões básicas, existem muitas. Primeiro, porque ele foi construído sob a égide da Emenda Constitucional 95, e ele é feito para justificar e implementar a retirada de recursos públicos que deveriam estar indo para as áreas sociais, para que pudesse ser paga a dívida com juros possíveis que a gente tem. Você sabe perfeitamente que a emenda complementar, ela retira da educação, retira da ciência, retira da tecnologia e da Previdência, por isso que a reforma da Previdência foi feita, as verbas que deviam estar indo para lá. Esse é o primeiro eixo, que a gente bateu pesadamente. O segundo eixo tem a ver com a retirada da autonomia. Porque o projeto que está aí, ele propõe muitas ações sociais externas que passam a gerenciar a pesquisa, dizer para onde é que ela tem que ir, que é um absurdo uma universidade que tem que pensar amplamente um futuro estratégico, inclusive, da produção de conhecimento do país. Por isso, então nós batemos muito duramente e está lá, bem documentado, está lá documentado os vários documentos. Fizemos a Assembleia, defendemos essa posição na Assembleia, houve um consenso entre todas as Assembleias, votamos por unanimidade, que nós tivemos essa posição, todas as nossas posições foram elogiadas, inclusive pelos colegas da oposição que estavam lá, e nós dirigimos à reitora um documento cobrando a posição da Assembleia, cobrando a nossa própria posição. Depois, nós inclusive fizemos uma crítica pública num comunicado posterior, não sei se vocês leram, mas certamente a maioria é uma crítica pública da reitora ter dado opiniões sobre o Futurice antes de ouvir
a comunidade. Então, isso tudo foi posicionamento da diretoria. A partir dessa crítica pública e desse documento que foi encaminhado, a reitora vem e diz que então vai fazer um debate amplo. Evidentemente, isso não é suficiente a posteriori, porque antes da manifestação da reitoria, ela deveria ter feito esse debate amplo. E nós dissemos no comunicado que a gente colocou lá, exatamente o que foi aprovado na Assembleia. O que foi encaminhado foi a expressão que foi dita na Assembleia, que é o quê? Que a gente quer uma ampla discussão em todos os segmentos, em todas as instâncias da universidade, culminando, obviamente, no Conselho da Universidade. É assim que termina. Nós queremos debates que terminam no Conselho Universitário, que aprova a posição, então aí sim a reitora pode externar a sua opinião. Do contrário, você confunde opinião de reitora com opinião da instituição, o que foi muito ruim nesse processo, e nós explicitamos isso com toda absoluta clareza, além da nossa crítica contundente ao projeto Futuros, que está aí. No segundo. Eu acho que é possível compreender a crítica ao projeto Futuros que veio de indivíduos, de pessoas e não do sindicato, não é uma assinatura do sindicato. E por que nós entendemos? Esse grupo que está no sindicato está há 22 anos, o mesmo grupo, tem o mesmo dono há 22 anos. Ele não muda, as ideias não mudam. Além disso, membros que sempre estiveram na direção em vários momentos, inclusive na direção passada, defendem enfaticamente o Futurice. Até porque, por estar na presidência da FAI, o sindicato deixou de defender os professores, porque o seu diretor foi para a FAI, e agora ele sustenta a administração, e na FAI ele defende o Futurice. Então, entendo o sindicato não ter essa posição veemente contra o Futurice enquanto posição de sindicato. Por outro lado, o sindicato tem assento no Consune. E dificilmente o sindicato aparece nas reuniões do Consune. Isso é grave, porque onde se discute as questões sérias dos professores? No Consune. Mas a direção do sindicato não aparece nas reuniões do Consune para discutir. Além disso, para quinta-feira que vem, foi chamada uma assembleia da comunidade de São Carlos. Adivinha quem não vai participar? Adivinha quem respondeu que não vai participar da assembleia da comunidade chamada pelos alunos, deveria ser a comunidade toda, alunos, funcionários e professores. Então, eu acho que por aí dá para entender um pouco esse debate, dá para entender essa posição, e dá para entender de onde vem esses discursos. Ok, obrigado. Temos a última pergunta. Esse eu já estou falando de novo. Isso, Mais uma de cada um. Isso, agora vai ser. Vou deixar para 2 que está. Então é você agora. São vocês que perguntam. A nossa que Não, Eles perguntaram o Daniel perguntou. vocês responderam, eles comentaram. Agora vocês eu perguntam. pergunto. Aqui meu cérebro é muito rápido. Essa vai cansar. Eu tenho uma mania de andar além. É a segunda pergunta. A segunda pergunta. Vocês fazem a segunda pergunta. Isso. Perfeito. Não, a pergunta que nós da Chapa 1 fazemos à Chapa 2, né, é como que a Chapa 2, vamos assim dizer, pensa em encaminhar as discussões referente a essa carreira que nós conquistamos, as duras penas, né, com amplas negociações. Por exemplo, em 2004, nós conquistamos a categoria dos associados. Em 2012, nós conquistamos a categoria dos titulares embutida dentro da própria carreira, quer dizer que hoje eu inicio a carreira e termino no titular sem necessitar de concurso externo se vai ter vaga ou não, né? Então, como que a Chapa 2 vê o processo da luta de aprimoramento dessas carreiras, principalmente das diferenças que ainda nós podemos conquistar no âmbito dos steps do interior de cada uma das categorias, como de adjunto, como por exemplo de associado. Então, quais seriam os implementos que a Chapa 2 colocaria em prática para que nós possamos aprimorar ainda mais essa carreira que nós iniciamos a partir de 2004? Bem,
bastante evidente que a discussão de carreira transcende completamente uma unidade sindical. Não é a do UFSCar que consiga pautar a carreira de todo o conjunto dos professores das universidades federais do Brasil. Essa é uma pauta, obviamente, para ser levada conjunta com outros órgãos, com outras entidades sindicais que estejam dispostos a fazer o debate. Evidentemente, nesse momento, nós fazemos parte de uma entidade sindical nacional, que é o PROIFES, que tem uma discussão acumulada de carreira, e evidentemente faremos essa discussão dentro do escopo do PROIFES e onde mais for necessário. Sabemos das dificuldades que se colocam nesse debate nesse momento em função do novo quadro governamental. Em 2004, quando o PROIFES surge, quando começa a discussão dessa carreira, tínhamos um governo que fazia discussão de carreira com todos o funcionalismo público federal, praticamente todas as carreiras do Serviço Público Federal tiveram discussões de carreira, tiveram reorganização de carreira, tiveram recuperação salarial. O governo do PT foi generoso com os servidores públicos federais de maneira geral, e eu imagino que o passo seguinte agora, que é consolidar essa carreira, reestruturar, talvez melhorá-la para quem está ingressando, que o resultado final dessa discussão de carreira significou um prejuízo bastante significativo para os professores que ainda não tinham ingressado, que estavam ingressando, teve mudanças na forma de ingresso, que abaixou o salário inicial dos nossos professores para quem ingressa. Então essa é uma discussão que tem que ser refeita, uma discussão que tem que ser colocada, e essa é uma discussão que tem que ser feita no âmbito nacional. Como conduzir isso no âmbito nacional? Como conduzir isso no âmbito nacional, sabendo que temos um governo que acredita piamente que o nosso trabalho é fazer balbúrdias, que o nosso trabalho não é sério, que o nosso trabalho não se realiza adequadamente. Desafio imenso e evidente que a busca por aliados nesse processo, de procurar deputados, procurar linhas partidárias inteiras, grupos partidários dentro do sistema legislativo, que nos permita resistir aos embates que teremos com o governo, são evidentes. Nesse aspecto, o Futurice é claramente uma dessas colocações, porque ele explicita a possibilidade do professor aumentar o salário dele, vendendo o serviço por aí, ou fazendo coisas desse tipo, que não é uma solução de carreira. Obviamente, essa é uma solução para alguns, não para todos, e que principalmente mercantiliza a nossa profissão. Então, existe, antes de mais nada, a necessidade da defesa da nossa profissão, enquanto profissão de professor universitário, de pesquisador de uma entidade pública, procurando fazer pesquisa socialmente orientada, e a questão de produzir perspectivas de carreira. Quanto aos steps em cada um dos degraus, não sei o que, coisinhas, detalhes, é evidente que a gente pode discutir isso, tem que ser adequado, mas não vejo nesse momento que a gente vai conseguir alterar essas coisas sem fazer uma defesa clara da nossa profissão. Bom, primeiro é evidente, Daniel, que nós da UFSCar podemos pautar o movimento nacional no sentido pejorativo. Nós que vamos dizer o que tem que ser feito. Mas eu posso te garantir, e eu conduzi todo esse processo como presidente do PROIFES, das 2 primeiras gestões, eu posso te garantir que essa proposta de carreira que nós hoje temos foi gestada aqui. Foi levada, com todo o respeito devido ao movimento nacional, foi debatida novamente, foi aprovada, claro, com modificações, porque as pessoas também têm opiniões, e foi levada para o governo e ganhou. Então nós podemos pautar, mas tem determinados sindicatos no país que têm sido historicamente importantes para que a gente consiga avançar, inclusive na questão das propostas de carreira, como foi exatamente o caso. Agora, voltando numa questão que você coloca, da negociação, é evidente que a gente tem que se reinventar. Nós não estamos no governo Lula. E no governo Lula, infelizmente, determinados segmentos, como da antes, defendiam que não era possível negociar com o governo. Nós provamos que não é verdade. Nós conseguimos negociar. Agora, nesse momento, nós não estamos num governo assim, em que há a possibilidade de conversar de forma tranquila. Até porque nós conhecemos a posição do ministro e tudo mais. Bom, qual é o caminho? O caminho, de novo, é negociar, não tem outro. Negociar e mobilizar. São duas partes do mesmo movimento. Nós temos que mobilizar, porque se a gente não mobilizar, ninguém vai nos ouvir. Vocês não têm nenhuma dúvida que a sociedade, nem o governo, nem os parlamentares não vão ouvir uma categoria que não é mobilizada. Então isso é fundamental. E a gente foi para as ruas em São Carlos,
há 2 meses atrás e fizemos o maior movimento que a cidade já viu. Agora não chega, tem que ir para o Congresso Nacional, para isso já está lá. Nós temos participado disso. No Congresso, na Câmara, junto no Senado, junto com segmentos que não necessariamente estão com a gente sempre, mas que nesse momento são aliados perfeitos para aquilo que a gente quer, que é mudar a correlação de forças que está colocada lá. Vamos para a última pergunta. Como é que é? A gente vai insistir um pouco nessa questão de negociação salarial até e de mobilização, porque de fato um dos nossos objetivos da nossa carta de programa é tentar trazer o associado mais próximo do sindicato com o objetivo claro de mobilizá-lo, de mobilizar a categoria para a gente ter um respaldo para aquilo que a gente for lutar por. O Bezerra já comentou no começo da fala dele, na primeira fala dele, sobre o orçamento do nosso sindicato, e a questão de mobilização do orçamento é bastante interessante. A gente tem uma série de itens, umas 20 linhas da prestação de contas que existe. Não são muitas, são bastante genéricas as linhas, mas uma delas é mobilização. Tá? A gente entende que mobilização é uma coisa que não custa muito dinheiro, mas o total de recursos aplicado na mobilização foi 0,7% da receita do fiscal. Então eu pergunto a Chapa, como fazer mobilização com esse orçamento? O orçamento da Fiscar ao contrário do que o Luiz falou no início da fala dele, é um orçamento que tem uma total transparência. Sabe o que essa gestão fez agora? Fez uma auditoria interna. E dispensamos o antigo escritório que fazia, passamos por uma contabilidade super apurada, super sofisticada, onde a gente pega os detalhes dos níveis que são gastos, né? E a gente é tão ansioso com a questão do dinheiro para buscar, que agora a gente acaba de concluímos na sede de Alagoa que custou R$500 mil. É uma réplica dessa sede melhorada, porque pedimos que a arquiteta viesse falar com a Ângela e a Ângela explicasse quais são ainda as pequenas coisas que precisavam melhorar nisso aqui. Então, por exemplo, a aplicação do dinheiro a gente faz desse jeito, por exemplo. E fazemos nas mobilizações também. Eu vou dar um exemplo para vocês. Todas as mobilizações de São Carlos, adivinha quem é que banca aquelas mobilizações desde o carro de som? A Fiscar. O sindicato metalúrgico está quebrado porque o Bolsonaro cortou o dinheiro. O Sinto Fiscar está quebrado porque teve problemas, tem dívidas, entrou numa ação judicial, perdeu, e também porque o Bolsonaro cortou as mensalidades. A gente reestruturou, nós tivemos uma perda muito pequena, porque agimos muito rápido. Então, aquele corte da medida provisória do Bolsonaro não impactou a do Fiscar, porque nós operamos rapidamente tudo aquilo. Aí nós vamos para as mobilizações. Chega nas mobilizações, o movimento sindical de São Carlos não tem. Agora, nós colocamos 15 mil pessoas na rua com uma infraestrutura que generosamente a do Fiscar financia. E nem poderia ser de forma diferente. Se o Luiz tem dúvida disso, eu proponho que o Luiz pergunte para o Sinto Fiscar quem paga aquelas contas. Ajuda, contribui da forma mais generosa, porque é o sindicato que tem melhores condições financeiras. Pergunta para a CUT, quem que generosamente dá mais contribuição, porque tem melhores condições financeiras. Pergunta para o TCE, pergunta para o CAASO da USP. Então nós fazemos isso e nós temos a aprovação da nossa Assembleia sempre de que nós temos que bancar a rubrica que eles estão fazendo, que a Chapa 2 está se referindo, é uma rubrica que corresponde a gastar com dinheiro de faixas, de cartazes, de panfletos. Não significa a estrutura das mobilizações que nós fazemos em São Carlos. E as estruturas de mobilizações que nós fazemos em São Carlos, também não é verdade que elas são feitas só em São Carlos. Porque nós oferecemos toda a infraestrutura para Sorocaba, para Araras e mesmo para Lagoa, aonde for possível fazer essas mobilizações e quanto custa a do Fiscar financia regiamente. Lamentamos que nem sempre conseguimos encher um ônibus de Sorocaba para São Paulo. Mas nunca houve por parte do sindicato qualquer negativa no sentido de viabilizar amplamente as mobilizações.
minutos. Acho que seria fundamental a gente perguntar onde a gente encontra essas contas. Falar de transparência, acho que é importante. Se forem na página, vão encontrar uma única prestação de conta, 2018. Que transparência é essa que não tem a prestação de contas? Imobilização está lá, ponto certo, não estamos inventando nada. Entrem na prestação de conta e vocês vão verificar isso, portanto não há nenhuma invenção disso. A nossa proposta é outra proposta, é mobilizar a categoria, é fazer com que a categoria participe. Essas mobilizações elas podem ser dadas das mais variadas formas. As assembleias para mobilização são fundamentais. Eu lembro que no dia 30 de maio tinha manifestação na rua, os professores queriam participar, mas não podiam participar porque não tinha o respaldo do sindicato que se recusou a convocar ou a consultar a categoria sobre a sua posição com relação à participação na greve. Então é fundamental a gente pensar na mobilização. Mobilização envolve recursos, envolve gastos, envolve dinheiro. E o sindicato tem dinheiro para isso. A gente arrecada 2.300.000 por ano. Cada professor paga, em média, R$ 2.300 por ano para o sindicato. Ter direito apenas um cafezinho é muito pouco. Nós temos que ter mobilização, nós temos que chamar a categoria, temos que ter uma série de outras coisas para a categoria que ela precisa decidir exatamente o quê, mas no campo da saúde, no campo do lazer, no campo do esporte, e que o sindicato tem que se mobilizar para isso. Muito bem. Então esse foi o último do bloco 2. Agora nós vamos para o bloco 3, que são 6 perguntas, 3 para cada um. Vamos ajudar, a gente traz para você. Dá aquela conferida. Deixa eu ver. Tem mais alguém que talvez queira elaborar a pergunta? Então, a gente... Faz aqueles dois indicativos como nós fizemos. Já tem as 3. A gente faz uma pausa de 2 minutos, se alguém mais quiser escrever Isso, a tem pergunta. papel aqui, olha. Sim. Tem que se dividir entre escutar e escrever. Papel, caneta. Tem pouco tempo. Não, tem suficiente. Deixa eu te avançar, são 3 perguntas para cada lado, tá bom? Vai descer nos critérios lá da tela. Vai sortear. Tá? Chapa. Tá? Muito bem. Então, você pode tirar Três perguntas de cada lado. Tem comentário. 3 minutos de resposta, 2 minutos de comentário da outra chapa. Bom, a primeira pergunta foi sorteada da chapa 2. Para vocês, não tem a história. Vocês querem esquecer a luta pela carreira? Só isso. De direito, certo? Isso. Obrigada. São 2 perguntas, uma embutida na outra. Para vocês não tem a história, vocês querem esquecer? Não, tem que ser lida. Vocês querem esquecer? Bem, compreendemos perfeitamente a pergunta, sem problema. Nós entendemos que a luta do sindicato, ela não é feita por 1, 2 ou 3 pessoas. Ela não é só por uma pessoa que está na direção ou não. A luta sindical, ela é feita por toda a categoria. E a história da luta é a história da luta da categoria, que não é a história da luta de uma categoria, é a história da luta da classe trabalhadora. E parece que é isso que precisa ser compreendido. Na história da luta da classe trabalhadora, nós nos colocamos e fazemos parte dessa luta. Fazemos parte da luta do sindicato, sim. Eu participei de muitas assembleias do sindicato. Temos dificuldade de participar das assembleias do sindicato, primeiro porque quase não chama, e quando chama é desmotivadora. O Daniel dizia que a gente fica 3 horas ouvindo informes e 5 minutos fazendo discussão. Não é motivador. Aliás, a forma como tem sido feito é para que as pessoas não participem de assembleia. O que se faz é sair pegando procuração para que as pessoas não apareçam na assembleia. Uma coisa horrorosa, esdrúxula. Vai lá, pede a procuração para a pessoa para que a pessoa não vá na assembleia. Nós temos que acabar com essa prática, nós temos que mobilizar, nós temos que reconstruir a história do sindicalismo brasileiro, reconstruir a história do sindicalismo dos professores.
Esse tipo de reconstrução histórica não se faz de uma hora para outra, não se faz pegando procuração, se faz com mobilização, com luta, com organização. E é isso que estamos propondo. A nossa proposta, já no eixo 1, trata disso, da organização sindical, a questão dos assuntos de carreira, a questão da promoção de políticas de equidade, que é fundamental que a gente pense na nossa organização. Então, o nosso plano, se a professora Sueli tiver o cuidado de ler a nossa proposta, ela vai ver que o que a gente está propondo é justamente retomar a história que foi esquecida, porque o sindicato hoje não funciona como sindicato, ele é um apêndice da federação e confunde todas as propostas locais com as propostas nacionais. Não tem nada de atuação local, porque a atuação se dá somente na federação, como se a federação fosse todo o sindicato. O que nós queremos é retomar a história de luta e de organização do sindicato, enquanto a história do sindicato, sabemos da importância da federação, mas ela tem importância para outras coisas. Talvez fosse interessante a professora ler o nosso programa para entender o que é um programa de uma proposta de um sindicato combativo, de um sindicato de professores da qual a gente está propondo. Ok? Bom, olha, primeiro assim, né? Foram 18 Assembleias Gerais, não foram poucas, foram muitas. Você está atento que elas são anunciadas nos comunicados, são anunciadas através de e-mails, etc. Segundo, as Assembleias são soberanas. As pessoas não são boi de presépio lá, né? Se as pessoas acham que estão suficientemente informadas, é claro que vocês não fazem porque não estão lá nunca. Mas as pessoas que acham que estão suficientemente informadas pedem para preparar os informes. Mas por que eu digo que isso tudo que você está dizendo, companheiro Luiz, ele não tem cabimento? Por quê? Porque vocês não vão às Assembleias. Vocês até agora não explicaram isso. Entre julho de 17 e maio, vejam lá, a gente tem todos os livros lá e a gente anota cuidadosamente. Em maio de 19, todos os companheiros de vocês, 5 da chapa, foram 0 vezes, você foi 2. Então você foi 2 em 18, como é que você pode afirmar alguma coisa sobre como são as assembleias se você não tem a menor ideia de como é que elas são? Sabe por quê? Porque você não vai às assembleias, você não se mobiliza. Grupo de trabalho funciona muito bem, o de gênero tem trabalhos sensacionais que atraíram pessoas que, inclusive, da outra vez estiveram com você, agora estão conosco, na nossa chapa, representando lá. Né? O grupo de educação vai muito bem, o grupo de aposentados vai super bem. Então nós temos vários grupos de trabalho, só que vocês se omitem em relação a todos, vocês não vão nunca. E vem falar em participação. Não dá, quer dizer, esse discurso não cola. Em todas as outras coisas, vocês se moveram para colar o que a gente disse. Concordo com tudo agora. Concordo com as consultas, concordo com o voto eletrônico, já acho que para isso está legal, concordo com tudo. Rifaram os companheiros aqui e em outros lugares, é por isso que vocês não conseguiram representação, sempre defendendo correto e honestamente uma posição contra nós, que a gente respeita, como o Marcos que está ali nos olhando. A gente respeita uma posição contrária. Agora, não respeita a posição de vocês, se moveram para concordar com tudo e vem falar coisas que não são verdade. Vocês consideram correto, inclusive ético, que na atual conjuntura pela qual passamos, a atual gestão invista recursos para que Quer que eu leia? as ações sociais durante... Posso fazer uma proposta? Vamos fazer a proposta, deixa a pessoa... A Jesus sorteia, diz o nome da pessoa, a E a pessoa vem pessoa- aqui na frente dele. eu acho que é legal. É mais melhor. A pessoa entende melhor a sua letra, né? Meu nome é Marta Nunes, eu sou do DEBIL, daqui, da UFSCar do campus Sorocaba, e minha pergunta é a seguinte. Vocês consideram correto, inclusive ético, que na atual conjuntura pela qual passamos, a atual gestão invista recursos para confraternizações sociais, durante as quais não é levantada qualquer pauta de interesse da categoria, ao invés de investir nos esforços e os recursos sindicais para a defesa da categoria?
Você tem que me Essa dar é a minha para pergunta. professora. Você tem que dar. Mônica, gostei da tua pergunta. Sabe por quê, Mônica? A categoria é muito complexa. Nós somos muito diversos. Concordo. Nós somos uma categoria que tem uma natureza do trabalho, da sua ontologia, que difere do conjunto de muitos outros trabalhadores, porque trabalhamos no mundo das ideias, um mundo que produz novos conhecimentos, reproduz conhecimentos historicamente acumulados pela humanidade, que nós podemos chamar de conhecimentos clássicos. Pensa você, por exemplo, na República do Platão, né? O impacto que ela tem até hoje. Então, quando a gente vai para um âmbito de uma categoria que tem essas complexidades, tem a mobilização, mas também tem a confraternização. A confraternização, ao contrário do que você possa imaginar, pelo menos você me permite discordar de você, se você assim achar que seja conveniente e democrático, é um ambiente que você tem a possibilidade de discutir política, como eu discuto nos happy hour da UFSCar, desinteressadamente, porque aí eu não estou disputando com você para ganhar no voto, eu exponho minhas ideias, você expõe as suas, você me critica e tal, e ali termina. Possibilita que eu possa trocar afetos com você, porque estamos lá comendo, bebendo, discutindo questões, eu passo a conhecer melhor você como persona, como pessoa, a sua complexidade, que às vezes eu não tenho oportunidade no corredor quando passo e falo bom dia, boa noite para você, ou até mesmo igual essa assembleia, que você vem, eu estou aqui respondendo você, provavelmente vai terminar aqui, eu não vou ter condições de conversar com você. Então eu acho que essa é uma falsa dicotomia que está posta na sua questão. Essa é uma dicotomia que você coloca mais ou menos assim, entre você se mobilizar, a rua, a luta e a greve, e você confraternizar com os seus colegas, com os seus companheiros de trabalho, e você trocar ideias, você trocar afetos, isso fosse incompatível com a luta política. Me desculpa, a minha luta política não é assim. A minha luta política é a mobilização, mas a minha luta política também, sabe qual que é? Eu trocar amor com você. Eu te dou amor e você me dá amor também. Entendeu? Eu tenho uma trajetória de militância comunista de muito tempo, estudei em Moscou e essas coisas todas, né? E vivi um período muito duro no Brasil da ditadura militar. Esse que nos fala tem 65 anos de idade, portanto eu já tenho uma certa quilometragem rodada, né? E vivi em ambientes muito duros politicamente, muito duros, dentro da clandestinidade do Partido Comunista Brasileiro, por exemplo, né? Onde eu, inclusive, fui preso durante a ditadura pela Polícia Federal, essa aí que prende a Lava Jato, essa me prendeu também. Mas não me prendeu porque eu era comunista. E vivi muito duramente no ambiente internacional de Moscou, cercado por tristezas. Era triste você conversar, por exemplo, com a delegação sul-africana e saber como que eles eram torturados, mortos, assassinados por aquele regime de apartheid que tinha lá. E eu aprendi que afeto e troca de valores afetivos tem um valor político incomensurável, que vai muito mais, às vezes, do valor da rua, e da rua alimenta essas relações afetivas. Por isso eu não entraria nessa dicotomia que você estabeleceu. Para mim é uma dicotomia, é um mecanicismo de entender o ser humano como ele é. De fato, eu acho que a ação sindical tem muitas facetas. Para mim é bem visível algumas das facetas do linguajar do afeto quando entra nesse espaço, por exemplo. Esse é um espaço bem cuidado, arrumado, é um espaço que o professor vem aqui no horário do almoço, pude presenciar isso alguns dias atrás, ele se sente acolhido, ele é bem recebido, ele tem um espaço agradável à convivência dele, e isso é fundamental no movimento sindical. É fundamental que a gente tenha um ambiente acolhedor, um ambiente de respeito e de sensação de pertencer a esse ambiente. Mas isso não pode ser só isso. Então, preparar, realizar pequenas confraternizações anuais de final de semestre, de alguma coisa de outra, sim, pode ser feito. Mas não só isso. É necessário que essa ação seja consequência de uma organização sindical que as pessoas reconheçam como organização sindical.
de uma organização sindical que a pessoa reconheça que vinha a uma assembleia, não é ouvir um monte de relato, ouvir um monte de informe. Que vinha a uma assembleia é discutir alguma coisa que pertence a ela, discutir o espaço do sindicato, discutir as ações do sindicato no cotidiano. É verdade, eu não vou nas assembleias, eu não fui nas assembleias nos últimos anos. Ele disse que eu fui nas últimas duas, não, só fui numa só, não fui em duas, não fui numa só. E eu vou ser bem honesto com vocês. Vocês vieram nas assembleias? Quantos colegas de vocês vieram nas assembleias? E por que não vieram? Eu tenho certeza que num dia na hora do almoço passa mais professor por esse espaço para bater um papinho com a Ângela, tomar um café, do que numa assembleia. Porque é a questão de você pertencer àquele espaço e fazer daquele espaço, daquele ambiente de discussão, um ambiente razoável. E é isso que a gente precisa recuperar na assembleia, na votação eletrônica, na votação em papel, no dia a dia, no café. É necessário que cada docente nosso gaste 5 minutos da sua semana, durante o cafezinho, discutindo política sindical. Pergunta da chapa 2. Essa é a segunda rodada. A pergunta veio da Ieda com isso, não é isso, Ieda? Quem é? É você? Tá aqui. Bem na hora, hein? Acertei na hora. Todo mundo se Maldade. No mesmo momento. Pois é. Eu queria saber quais os custos com mobilização que vocês consideram que deveriam ser cobertos, e não foram pela atual gestão, né? Não são atualmente, que fosse bem explícito, que exatamente, como que esse dinheiro deveria ser investido e que não foi na gestão atual. Olha, Ieda, as mobilizações elas ocorrem de acordo com as necessidades, de acordo com o momento. Não dá para te dizer que nós vamos gastar 15%, 20%, 30% do orçamento com mobilização. Mas dá para te dizer que nós vamos investir muito em mobilização. Mobilização para ônibus, quando o pessoal precisar ir para São Paulo, quando precisar ir para outros lugares. Mobilização com carro de som, sim. Mobilização também dentro do próprio ambiente, para que as pessoas possam participar, possam divulgar. Nós vamos divulgar melhor as coisas são muito mal divulgadas. Aquele informe que chega para a gente, que tem aquelas notícias, aqueles comunicados, é muito difícil você localizar um comunicado por comunicado. Se eu quiser saber o que saiu no comunicado 23, eu não sei o que tem naqueles comunicados. Aqueles comunicados, eles têm que sair com algo chamativo, que a hora que eu abro no computador, que eu entro no site, já tem algo clicando, me dizendo o que tem, para me chamar a atenção. Além disso, quando a gente pensa na mobilização, a mobilização ela tem que ser mais constante. Eu já disse, dia 30 de maio teve greve, o sindicato sequer consultou a categoria para saber se queria participar. Nós não precisávamos ter dito que queríamos, nós teríamos que dizer, eu quero ou não quero. Não sou obrigado a fazer a greve, o sindicato não é obrigado a aderir, mas ele tem que consultar. Vai ter uma assembleia quinta-feira da comunidade em São Carlos, os estudantes, os TAs estão chamando, o sindicato de cara disse que não vai. Ele não nos consultou para saber se nós temos interesse em participar ou não. Eu estou falando enquanto chapa 2, eu estou falando enquanto oposição. Vocês foram consultados para saber se tem interesse em participar da assembleia? Essa questão, o sindicato, ele tem a obrigação de consultar a categoria. Se a categoria recusou, recusou. Se a categoria aceitou, vamos encaminhar. As coisas não são encaminhadas tal qual. A própria questão do consumo, quando a gente colocou a discussão sobre o Futurice, que nós sugerimos na Assembleia, vocês estavam durante a Assembleia, porque aquela Assembleia foi discutida online, a decisão era que teria que encaminhar para a reitora, para que a reitora convocasse o Consune, para que a categoria, a partir do Consune, discutisse essas questões. E aí precisava mobilizar os professores, inclusive para pressionar. Saiu uma notinha, sem mobilização
sem convocar os professores para discutir, sem sequer fazer alguma coisa de discussão que esclarecesse os professores sobre o que isso significa. Então, é nesse sentido que a gente coloca os gastos. Eu não posso dizer para você que é 10, 15, 20%, mas 0,7 é muito pouco. Obrigada. 2 minutos. Bom, vamos nós aí. Primeiro é o seguinte, aí tem uma divergência real entre as chapas. Nós não vamos para a Assembleia Comunitária sem ter posição dos professores. Nós aqui, a concepção de vocês é diferente. Vocês querem diluir o debate no conjunto da comunidade. Nós vamos sim consultar uma Assembleia, chamar uma Assembleia para fazer todo o debate, amplo debate interno, para saber qual é a posição dos professores, como a referida vai ter feito. Nós vamos fazer isso. Depois disso, depois que o DCE fizer uma reunião com os estudantes, depois que o secretário fizer também uma reunião com os servidores, aí nós podemos juntar essas categorias para ver o que a gente consegue construir em comum. Mas nós vamos ouvir primeiro os nossos professores, que são a nossa referência. Não como vocês, diluir a conversa com toda a comunidade, porque nós temos especificidade, nós temos que responder não a comunidade como um todo, mas sim os professores. Essa é a primeira divergência. Segunda questão, 0,7%, eles falam só nos percentuais e não fazem a conta. Eu vou dizer, 16 mil reais. 16 mil reais chegam perfeitamente para fazer uma série de coisas, carro de som, etc. e tal. Ônibus não, em geral, os professores não têm a demanda de ônibus, tem a demanda de 1, 2, 3, então nós não vamos alugar ônibus, o ônibus ficar vazio e encher de estudantes e servidores, nós não temos que financiar isso com o dinheiro dos professores, coisa que talvez você ache que tem que fazer. Terceiro, quem inaugurou a transparência nos gastos fomos nós, uma gestão que foi minha no ano de 2000 e que a gente, pela primeira vez, que não tinha sido feito antes em nenhuma gestão de pessoas que estão aqui, inclusive, nós colocamos na internet o que a gente estava gastando. E a gente faz isso todo ano. Convoca o Conselho Fiscal, que tem 30 professores que podem vasculhar todas as contas do fiscal. Depois disso a gente aprova, tem que ter inventário mais um. Depois a gente põe no comunicado, que muita gente não lê, e depois a gente põe na página. Agora, isso tem um contraste enorme entre os gastos que a gente faz e os gastos, como eu já disse, que foram feitos na gestão do professor Marílio, que gastava 29% em viagens, nós gastamos 10%, que gastava 26% com repasse antes e nós gastamos 8%. Isso sim é que possibilitou a gente fazer as séries, essa de Araras, a de Lagoa do Sino e a nossa lá de São Carlos. Pergunta para a chapa 1. Obrigada. Só um. André Cordeiro. O André não está, mas pode ser lido, né? Não tem O problema. André não está aqui, mas ele estava até agora. Mas pode ser lido. Talvez ele esteja aqui. Essa está bem, ó. Essa está bonita. Essa é professor. A chapa 1 acha ético o presidente da comissão eleitoral ser membro da atual diretoria e candidato à reeleição? Sou eu. Você é candidato à reeleição? Eu respondo essa questão? Respondo, claro. Você é verdadeiro? Claro. Bom, a questão da comissão eleitoral foi uma questão que foi amplamente discutida na Assembleia que definiu o regimento eleitoral, né? E o regimento estabeleceu que seria um presidente indicado pela diretoria da UFSCar e um representante de cada uma das chapas, né? Num primeiro momento, dando start ao processo, a diretoria nomeou o Gil, mas depois, em seguida, até por conta da demanda da chapa 2, e nós muito gentilmente aceitamos, até queríamos processar dessa forma, retiramos o Gil. Aí a chapa 2 insistiu que deveria tirar, inclusive, o representante da chapa 1 na comissão eleitoral. Nós retiramos também, aí fizemos uma contrapartida, que deveríamos retirar a professora Jesus, porque pelos estatutos não pode ter acumulação de cargos administrativos, e a professora Jesus é a diretora do CCHS, que é o meu centro. A professora Jesus é minha diretora, né? Ela é do Departamento de Psicologia, eu sou do Departamento de Educação, mas a chapa 2 insistiu que não havia, interpretava os estatutos e que não havia qualquer incompatibilidade quanto a essa questão, porque a professora Jesus não concorria a nenhum cargo de diretoria executiva na chapa 2. E nós, tá bom, não tem problema, vocês querem manter a professora Jesus, então vocês mantêm. E nós da chapa 1 substituímos tanto o Gil na presidência, colocamos a Matilde,
que isso era uma prerrogativa da diretoria, e também fomos um novo diretor, um novo representante da Chapa 1 na comissão eleitoral, né? De tal forma que agora a composição da comissão eleitoral é feita pela professora Matilde na comissão de presidente, a professora Jesus, cuja suplência é o professor Wilson, que está aqui, gentilmente trabalhando desde manhã cedo lá, inclusive ajudando a administrar os debates, e da nossa chapa ficou o professor Emerson Leal, que é um professor da física, e a professora Fátima. Né? Então, de tal forma que essa aqui é a atual composição e que tem conduzido os trabalhos até aqui, e hoje foi uma prova de como esse trabalho pode ser conduzido. Sem nenhum problema. A professora Matilde presidindo, 2 membros da comissão eleitoral aqui, não tem ninguém da Chapa 1, mas tem 2 da Chapa 2, e eles conduzem, o Wilson controla o tempo, ninguém fica lá olhando se o Wilson está controlando o tempo ou não, porque trata-se de um debate aberto, transparente, honesto e correto. Eu tenho que dizer isso com todas as letras e me afirmar isso. Portanto, essa questão é uma falsa questão, ela não existe. Bom, para a gente entender isso, de fato, nós achamos escandaloso que no primeiro momento, depois de uma assembleia que apareceram 179 procurações em nome do atual presidente do sindicato e que seria candidato à reeleição, 179 procurações para eleger a comissão eleitoral. Isso para nós foi escandaloso, porque achamos esdrúxulo. Até porque com voto eletrônico nós não precisamos mais de procuração. Tá? Qualquer um pode votar sem a procuração e é muito mais fácil. Para nossa surpresa, montada a comissão eleitoral, nós tínhamos uma proposta que fosse eleito 3 pessoas na Assembleia, das pessoas que estavam participando, e que o sindicato pudesse indicar o presidente ou mais uma pessoa, o sindicato, uma pessoa em cada chapa mais uma. Então seria uma de cada chapa e mais um do sindicato e mais 3 eleitos na Assembleia. Com 179 procurações não havia debate. A farsa da Assembleia. A partir daí, nos apresentam uma pessoa que era da diretoria atual e candidato à reeleição como presidente da comissão. Aí a gente achou que realmente era algo não só antiético, mas escandaloso. Nós estamos vendo no governo federal que o juiz faz as regras, combina com a Procuradoria Pública a sentença, a lei. Achamos que era bem semelhante, por isso pedimos a substituição. O caso da Jesus é completamente diferente, porque a Jesus não faz parte da diretoria. E aqui diz o seguinte, é condição para ser votado, portanto, para fazer parte da diretoria. Ser votado do fiscal sindicato, aí vocês leem o artigo 30, foi o que a gente utilizou. A Jesus não vai ser votada, ela faz parte da comissão eleitoral, somente. E como ela não ia ser votada, a gente achou que ela não tem por que sair. Obrigada. Então agora é a terceira e última pergunta para a chapa 2. Começou a terceira rodada. É a terceira e última rodada. Vamos ver. Não tem nome. Começa com boa tarde. Boa tarde. Quem escreveu boa tarde? Quem deu boa tarde? Boa tarde. Está dito que quando não for identificado não vale, não é isso? Só que outra para a chapa 2. Uma das condições era a pergunta da identificada. Adriana. Como a Chapa 2 pretende atender necessidades locais dos associados dos demais campi, se não possui representantes fora de São Carlos? Os membros da Chapa conhecem e poderiam citar quais são algumas dessas diferenças dos demais campi em relação à sede? No começo a gente já respondeu um pouco essa questão,
Eu vou ler um pouco o estatuto da nossa entidade para pautar minha resposta com mais cuidado. Tá? O artigo 9 do capítulo 4 da diretoria, artigo 9, a diretoria é um órgão executivo do fiscal sindicato e compõe-se de 1 presidente, 2 vice-presidente, 3 primeiro secretário, 4 segundo secretário, 5 primeiro tesoureiro, 6 segundo tesoureiro, 7 um diretor regional para cada campus das IFES mencionada no artigo 1º que não esteja representado nos itens 1 a 6 acima. Essa é uma colocação. Se você for no artigo 31 do nosso estatuto, o artigo 31 fala um pouco sobre isso. Vamos lá. Os candidatos a cargos eletivos deverão inscrever-se até 15 dias antes das eleições. Parágrafo 1º. A inscrição para a diretoria será feita através de chapa, compreendida esta como um conjunto de nomes, um para cada um dos cargos descritos nos itens de 1 a 6 do artigo 9º do presente estatuto. Cada campus da UFSCar terá um diretor regional indicado pela diretoria eleita. O parágrafo 2º trata do Conselho Fiscal. Então é evidente que o estatuto prevê que no processo eleitoral a chapa inscrita tenha somente 6 nomes. O representante de cada um dos campos, necessariamente também membro da diretoria, é indicado pela diretoria eleita, ou seja, após o momento. É evidente que cada uma das diretorias pode indicar a priori o nome, indicando para a comunidade que nome que ele pretende indicar, mas não foi a nossa opção. A nossa opção foi, dentro do espírito de discutir localmente, até para conseguir reconhecer as demandas locais de cada um dos lugares, fazer essa discussão caso fôssemos eleitos. Então a gente tem o compromisso de, caso eleito, voltar aqui, fazer uma discussão com a comunidade e conseguir, nessa discussão, um nome de consenso ou eleito pela categoria local para fazer esse papel. E as demandas locais ficariam muito mais evidentes nesse ponto. Destaco ainda que aparentemente a chapa 1 não consegue nem ler o estatuto com detalhe, porque ela não precisa indicar um representante do Campo São Carlos, porque já tem 6 nomes do Campo São Carlos na chapa. E o estatuto diz é para indicar representantes dos campos que não estão representados na chapa, nos candidatos de licença. Então a gente precisa tomar cuidado com o que o estatuto prevê, porque senão a diretoria fica uma coisa meio estranha. Então a nossa opção é, democraticamente, fazer a discussão nos campos, que nos obriga a vir aqui, que a gente tem que cumprir o que está no estatuto, a gente tem que indicar um nome, a gente nos obriga a vir aqui, fazer a discussão, para que isso seja realmente democrático. Tem réplica? 2 minutos de comentário. Bom, voltamos a essa questão via a pergunta da minha companheira Adriana, né? Nós, ao contrário da chapa 2, e a chapa 2 contrária da chapa 2 de 2017, o Marcos está lá e ele pode confirmar isso, temos essa tradição de indicar os representantes. Então, é uma opção estatutária, da forma como ele faz a leitura, perfeito, mas nós achamos que devíamos fazer isso. E fizemos, e viemos aqui, fizemos uma discussão com várias pessoas, tentamos conversar com o Taeda, que agora está, vamos assim dizer, encerrando a gestão dela frente à atual diretoria e aqui no campo de Sorocaba. E essa discussão Daniel, tem avançado muito o fato de que nós fizemos essas indicações. Então você vê, por exemplo, lá na Lagoa, com a sede, que nós estamos lá com a indicação do André. Né? Então, nós temos avançado muito, então nós temos mantido a sede, construindo, já estamos mobiliando, o André cuida da sede, a gente já está discutindo como que nós vamos operar para que todo mundo possa usar a sede, alugar, vamos dizer assim, reservar a sede para fazer várias atividades acadêmicas, recreativas e tal. E com a Adriana, nós tivemos aqui na semana passada, fizemos uma ótima discussão. Sabe o que está rolando aqui? Chapa 2, eu falo isso mais assim, pensando em você, porque você respondeu, né, Daniel? Há uma demanda aqui por uma construção de um restaurante. Sabe esse espaço aqui na frente, Daniel? E a Adriana tem levado essa discussão aqui, que é uma questão importante, Luiz.
Entendeu? Nós estamos levantando essas questões. Não. Não, nós... Não, é que eu só estou querendo dizer se eu não fui consultada. Mônica, eu estou dizendo que... Mônica, desculpa, eu fui interrompido. Não, eu queria que meu tempo. Descontar Eu queria descontar meu tempo. Não é? Por favor. Eu queria descontar meu tempo. Eu fui interrompido. Sim. Sim, Então, perdão. Tá, desculpa. Então, eu estou falando que nós temos iniciado essa discussão com os grupos que apoiam a Chapa 1 aqui dentro, e o grupo que apoia a Chapa 1 aqui dentro tem discutido, inclusive feito no campus, não sei se ainda fez tudo, porque isso é apenas o start do processo, isso depende do resultado, Mônica, das eleições. Não está garantido que vai ganhar a Chapa 1, não está garantido que vai chamar, sabe, porque vai ter que abrir coisa. Agora, nós temos o direito de fazer essa discussão com os nossos apoiadores. E se a Chapa 1 for vencedora, e por conta de todas as discussões que a Adriana começa a entabular aqui em Sorocaba, a nossa proposta de construir um restaurante e que vocês possam ter um restaurante tal como nós temos em São Carlos. Talvez não naquela magnitude arquitetônica, por causa da diferença de professores. Obrigada. Gente, agora é a terceira e última pergunta para a Chapa 1. Professor Rodrigues, Vilela. Vilela. Mas eu acho que leia, né? Não, leia. Se der para Boa tarde. Gostaria de saber os posicionamentos da Chapa com relação ao futuro. Nesse momento, acredito que o programa e as posições da reitoria nesse aspecto estão claros. Claros e amadurecidos o suficiente sobre o assunto. Não, terminou aqui. Não, é sobre qual é a posição da Chapa. Quer saber? Quer saber o que a gente pensa? Não quer dizer, mas vamos ter de novo. Tem problema, não custa dizer de novo. E eu vou dizer de novo, inclusive, reafirmar a nossa posição em relação ao que a administração e tudo mais. Bom, primeiro, em relação ao futuro, como a gente já disse aqui, nós produzimos vários documentos que, como já foi dito aqui, são documentos que fazem uma análise muito minuciosa do que significa o futuro. Por que fazem essa análise? Porque o futuro sempre não acontece onde está, ele acontece no contexto. Qual é o contexto? Tem uma emenda constitucional que disse assim: não vamos dar dinheiro mais, nós vamos congelar a verba para as áreas sociais todas. Isso inclui educação. Então não é à toa que nós, da área da educação, da ciência, da tecnologia, da saúde, que já estão querendo acabar com a universalidade do SUS, que nós todos estamos sentindo um reflexo dos custos progressivos. Então o que o governo faz? Nesse momento ele lança o Futuris. E o Futuris ele operacionaliza a emenda constitucional 95. Porque ele diz assim: tá bom, nós vamos começar a reduzir a verba pública que vai para as universidades, e aí, meus amigos, vocês vão com o chapéu na mão, procurar empresa privada, fazer parcerias e pegar esse recurso para colocar no lugar das verbas públicas. Se não fosse no lugar das verbas públicas, aqui todo mundo faz parceria público-privada. Isso já é um fato nas universidades. Com o controle das universidades, nós queremos uma OS fora daqui que controle as nossas atividades. Então, a nossa posição agora tem 2 pontos que são absolutamente inaceitáveis. O que fazem no futuro? Isso, no contexto em que ele está, inaceitável em si mesmo. Isso nós dissemos com clareza. No primeiro documento de uma página, num longo documento em que eu mostro tecnicamente, do ponto de vista jurídico, do ponto de vista matemático, que as opções que a gente tem, as 3 opções, são absolutamente inaceitáveis para a universidade, para a previdência, para a saúde. Essa é a posição da gente, que é super clara. Vamos fazer um amplo debate, e não vai ser numa Assembleia Comunitária, vai ser com os nossos pares primeiro, porque essa é a nossa obrigação enquanto dirigentes. Não é levar o assunto para um lugar em que a gente não discutiu ainda entre nós. E aí tem essa divergência. Segunda questão. Em relação à reitoria, nós temos essa divergência, porque a reitoria adiantou sua posição e isso foi usado, como vocês todos sabem, o fiscal na contramão das outras unidades. A gente sabe que isso não foi bom, porque é fundamental que a gente faça um debate amplo interno que chegue ao fim no Conselho Universitário, para que a gente tenha uma posição, para que então os dirigentes dessa universidade publicamente dizem: a posição do fiscal é essa e essa. Agora, tem uma outra questão que eu queria dizer, terminando isso, é que assim, essa nossa atitude toda mostra
embora as pessoas fiquem falando que tem uma pessoa que foi da diretoria, agora está na reitoria, isso mostra a independência que a gente tem e que é programática nossa. Nós não estamos aqui porque nós não temos nenhum interesse na disputa da reitoria no ano que vem. Nenhum de nós vai fazer parte de nenhuma, não vai ser candidato a nenhuma reitoria. Agora, na chapa 2, tem, no conselho, na comissão tem pessoas que são direção de centro, na própria chapa tem pessoas que já foram diretor de centro. A gente pergunta, na chapa de vocês, também não vai ter nenhuma intervenção, nenhum interesse da condução de vocês com o processo eleitoral do ano que vem? Só antes de começar, posso fazer? Respondendo rapidamente. A posição da chapa em relação ao futuro. A nossa análise é que o que o governo lançou não foi um projeto, foi um rascunho de projeto, um balão de ensaio para receber as críticas e fazer uma resposta dourando a pílula de maneira que as críticas fiquem mais suaves. O que eu quero dizer com isso? Após a consulta popular que está sendo feita, a consulta pública que está sendo feita, e após os debates feitos dentro das próprias universidades, o governo vai vir com um projeto um pouco diferenciado, que na essência vai ser o mesmo, mas que vai amenizar algumas das coisas que estão sendo colocadas. Por exemplo, aparentemente ele sinalizou para a nossa reitora que a questão da organização social pode ser trocada pela nossa fundação de apoio, que aparentemente uma parte da nossa comunidade entende que ela faria um bom papel no lugar da organização social. Então esse é o medo que a gente tem. Então, do projeto que foi apresentado, a nossa proposta é: façamos uma discussão de princípios e não uma análise muito técnica do que está colocado ali. Porque você combater exatamente linha por linha do que está colocado ali, você só está dando munição para o governo apresentar uma versão modificada que você vai ter mais dificuldades de combater. Façamos uma análise de princípio e estabelecemos linhas que consideramos intransitáveis, intransponíveis. Autonomia universitária, financiamento público da universidade, essas são linhas intransponíveis. Como ele está hoje, obviamente que ele transpõe essas linhas. E quando vier o projeto de verdade, a gente tem que avaliar se ele continua transpondo essas linhas ou não. Muito provavelmente ele vai continuar transpondo, apesar de que talvez a organização social desapareça e apareçam as fundações de apoio. Nesse sentido, a posição da nossa reitoria já vem na direção de compactuar com uma eventual suavização do projeto. E lamentamos muito que alguém mencione a nossa situação de que alguém vai ser candidato a não sei o quê. A gente pode acusar a chapa antiga de ter manobrado a eleição para que o Edinaldo virasse diretor da FAI? Faz sentido isso? Muito bem. Então aqui nós terminamos o terceiro bloco, agora nós vamos para o quarto bloco, que são as considerações finais. Como o Romário foi a primeira pergunta a falar, agora vai ser o professor João. Eu só te chamo de João, não sei porquê. Eu tenho um irmão que chama João. Eu vou gravar, viu, Luiz? Bom, gostaria de agradecer a participação de todos no debate. Eu acho que é um debate bastante produtivo e gostaria de marcar algumas diferenças entre as duas chapas, que é o que a gente vem fazendo desde o início. Na verdade, quando a gente fala da questão do Futuris, o diretor do sindicato, o ex-diretor do sindicato, faz parte do grupo, está há já vários anos no mesmo grupo, do qual há 22 anos tem um dono, defende o Futuris, claramente, abertamente, sem esconder de ninguém, dizendo que o Futuris é importante e que a FAI vai arrecadar dinheiro com isso e que tem que tirar dinheiro do governo através da fundação. Isso para nós é um ponto bastante divergente. Nós somos contra o Futuris por princípio, contra a organização do Futuris por princípio. Temos que discutir dentro da universidade no sentido de rejeitar, não no sentido de ver se tem ponto que presta, ponto que serve, ponto que não serve. Outra coisa, nós temos as questões locais. Aqui, por exemplo, a gente entende que é possível melhorar, inclusive para atender as pessoas que vêm à noite. Por que não contratar uma outra professora, uma outra pessoa para auxiliar a Ângela e que abra aqui até as 9 ou até as... Depende da comunidade, depende do que os professores reivindicarem. Até as 9, até as 10.
para que os professores possam ter acesso a esse espaço, possam descansar. Entre o período da aula da tarde e a aula da noite, podem ter um bom espaço de descanso, isso aqui pode servir para isso. Então, uma outra pessoa que possa auxiliar a Ângela nesse sentido, dividir o tempo de trabalho com ela e com isso nós teríamos melhor atendimento aos professores. Claro que isso não é o sindicato que vai decidir isso de São Carlos, isso vai ser discutido aqui e ver se essa é uma necessidade local. Nós vamos fazer os debates a partir das demandas locais. Nós entendemos que é fundamental pensar na saúde do professor. Os professores andam adoecendo, adoecimento físico e mental. É fundamental que o espaço construa, se não necessariamente aqui dentro, mas pode alugar uma casa em Sorocaba ou na cidade, ou pode ser aqui dentro também, de acordo com as necessidades. Isso quem vai determinar são os professores, para que o professor possa praticar yoga, pilates, para que possa exercitar, montar uma mini academia, isso os professores vão dizer quais são as necessidades. A gente está insistindo nisso. Os professores pagam R$ 2.300 em média por ano. Para ter acesso, para ter direito a um cafezinho é muito pouco. O sindicato tem que oferecer muito mais. O que nós, eu já ouvi por aí chamado de clubes de vantagens, é muito pouco. Mesmo a relação com a Unimed, é preciso que tenha um grupo de trabalho que acompanhe as discussões com a Unimed para saber quanto se aumenta, porque se aumenta, se é realmente isso. Então, nós temos 9 grupos de trabalho e que vai exigir dos professores que trabalham, que participem, que discutem, para que possam dizer o que realmente querem. Então, nós estamos pensando nesse sindicato que envolva, que una, que junte os professores nesse sentido, no sentido de fazer com que o sindicato seja útil aos professores, com que o sindicato seja útil à categoria. É claro que nós estamos falando do clube de vantagens, mas o sindicato não está fazendo só isso. A luta essencial do sindicato é a luta econômica, é a luta por melhores salários, é a luta por melhores condições de trabalho. E isso nós não vamos abrir mão. O sindicato tem que fazer aquilo que é a sua essência. A luta por melhores salários, a luta por melhores condições de trabalho, a luta contra o adoecimento. E não vamos mais deixar que o sindicato atue apenas como uma agência ou um agenciamento. Quando os nossos professores procuram um advogado no sindicato, eles são indicados a serem agenciados para conversar com o advogado, para que fora, depois o advogado contrate o serviço do advogado. Não é para isso que serve o sindicato. Os advogados do sindicato têm que servir essencialmente para defender o professor em toda e qualquer questão do professor que diga direito à sua carreira, ao trabalho. Qualquer questão que diga respeito ao trabalho é papel do sindicato, dos seus advogados, defender os seus professores. E é nesse sentido que nós estamos pensando uma nova forma de organização sindical. Bom, chegamos ao fim do segundo debate. Né? Meu dia começou muito cedo, 4 horas da manhã, mas eu estou bem ainda. Quero agradecer a paciência, a generosidade de todos e todas que estão aqui, né? Participando. Eu acho que esse é um momento ímpar do nosso sindicato, porque aqui nós estamos decidindo o futuro da luta e da nossa instituição chamada UFSCar. Quero agradecer a comissão eleitoral, na figura da professora Matilde, da professora Jesus, do professor Wilson, pelo labor criterioso da comissão. Quero agradecer os meus colegas da Chapa 2, da figura do Luiz e do Daniel, né? E queria me despedir de vocês, em nome da Chapa 1, dizendo algumas questões que eu considero que são fundamentais. Né? A primeira delas é de que esse sindicato tem uma longa tradição de ser democrático e transparente nas suas decisões. Né? A questão mais importante para nós da democracia é de que não pode ser decidido por um pequeno grupo de 3, 4% dos 1.400 que são associados ao sindicato. Por isso a nossa insistência
e a nossa luta e a resistência que enfrentamos das nossas sucessivas oposições contra o voto eletrônico, contra o voto de consulta após a Assembleia. Então essa é uma questão que para nós é uma cláusula pétrea do sindicato. Eu fico muito feliz que a Chapa 2 tenha aderido a essa visão, tenha incorporado essa tradição de manter essa forma de democracia dentro do sindicato. Essa é uma questão. A segunda questão, eu queria agradecer, e talvez eu me despeça publicamente, mas não afetivamente, porque você veio aqui, da IEDA. Fico imaginando essa diretoria sem o protagonismo, o papel da IEDA na condução aqui em São Carlos das coisas do sindicato, dessa sede. Ela e a Ângela são duas pérolas de pessoas extremamente laboriosas, dedicadas. E depois eu queria me dirigir a Adriana. Eu acho que a Adriana é uma figura que eu fiquei muito impressionado desde a primeira vez que eu a vi numa reunião aqui onde a gente estava discutindo o calendário pós a greve que aconteceu aqui. Fiquei assim, impressionado com a clareza, com a lucidez e com a capacidade que a Adriana tinha de formular precisamente qual deveria ser o nosso entendimento daquela oportunidade. Eu saí daqui falando, puxa, a Adriana é muito legal, eu aprendi muito vendo ela discutir aquela questão do calendário. Por que eu estou dizendo tudo isso? Eu estou dizendo tudo isso, pena que a Mônica já foi embora, mas eu entendo que deve ter algum tipo de atividade acadêmica, que eu acho que essa gestão, se ela for vencedora, junto com a Adriana, nós vamos ter condições de construir aqui o restaurante que a comunidade, que no nosso entendimento e pela sondagem que nós temos feito aos nossos apoiadores, e nós circulamos o campus na semana passada, fomos de sala em sala, uns professores pudemos conversar, outros não, porque estavam nos seus afazeres e a gente não queria incomodar. Essa questão do restaurante a gente acha que é uma coisa interessante. Então, não vai ter aquela estrutura arquitetônica de São Carlos, que aquilo é um absurdo. Sabe quanto que aquilo custou para o sindicato? R$1,5 milhão de reais. Uma pequena fortuna. Aquela árvore que tem lá no meio daquele sindicato mudou toda a estrutura e encareceu brutalmente, porque não podiam cortar aquela árvore. Depois, esteticamente, ficou bonito, porque ela é cercada de vidros e tal, então você anda lá, tem luzes para todos os lados. Mas nós vamos discutir aqui plenamente, de forma mais democrática possível, porque nós vamos chamar uma reunião, nós vamos fazer consulta eletrônica com todos os professores sobre essa questão do restaurante. Já discutimos isso sobejamente com a Adriana e com a Ieda. Então, sobre as reivindicações específicas, eu queria colocar essa. Sobre essas questões colocadas no uso dessa sede, essa sede aqui, eu fico encantado de vir aqui e ver o cuidado com que ela é administrada. Todo dia que eu venho aqui, eu vim aqui várias vezes, por exemplo, a última foram esses copos, eu achei o máximo. Tem uma caneca que a gente vê aqui, o caneca da gente, esteticamente ficou muito bonito, eu tirei uma fotografia, depois inclusive esse esquema ficou muito bonito a foto que eu tirei. Então, por que eu estou dizendo tudo isso? Eu estou dizendo tudo isso porque eu acho que essa sede ela pode ser mais otimizada mesmo, e de uma certa maneira ela é. Eu concordo. Acho que a questão do Luiz que ele colocou, de que vamos fazer inclusive uso noturno nisso aqui, nós temos pleno acordo nisso, não temos problema nenhum. Assim que ganharmos, porque podemos perder, portanto é uma condicional, se ganharmos, né? Nós vamos aqui vir imediatamente, está combinado com a Adriana, e nós vamos convocar uma reunião e vamos fazer uma ampla discussão, Luiz, inclusive do uso da sede e da construção do restaurante, que parece ser uma coisa premente e importante. Assim, nós investimos os nossos recursos. Nós investimos também na mobilização e na luta política, mas nós também retornamos cada centavo que a gente ganha, basta fazer a consulta à nossa contabilidade, o retorno da contribuição mensal de cada professor dentro dos seus próprios campos. Quero agradecer, da comissão, geral, vocês foram... Palmas para todos. Palmas.